Olá, olá, olá. Ainda pensando no texto de João, capítulo 8, a questão da mulher pega em adultério. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato do adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aqueles de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Ok? Ok? A questão aqui dessa confusão toda que se apresenta é a questão do adultério, é o ato de trair o seu cônjuge, é o marido que trai a esposa que trai o marido, tá certo? Aqui nesse texto de João 8. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção que aqui só levam a mulher. Os religiosos estão preocupados apenas com a sua religiosidade, manter o foco e as suas ideias, tá? A sua opinião, a sua justiça própria, tá? Então assim eles levam apenas a mulher, não foram pegos no ato, mas só levam a mulher à presença de Jesus, acusando-a de cometer adultério, tá certo? A grande questão assim, cadê o homem, né? E aqui levanta-se essa questão de adultério como uma acusação, né, da Bíblia contra essa prática. Ou seja, a Bíblia condena sim o ato de adultério, o ato de prostituição, o ato do sexo ilícito, tá certo? Ela condena. Agora, será que isso não faz com que o cristianismo não seja considerado retrógrado? Com muitos conceitos ultrapassados, afinal, vivemos numa outra época, sociedade e cultura, né? No caso de retrógrado, é retrocesso mesmo, considerado atrasado, que anda para trás, tá certo? Isso não faz com que o cristianismo fique fora do conceito de certo e errado da grande maioria, da sociedade, do governo, das práticas naturais e das práticas da grande maioria, porque o que nós vemos hoje é a prostituição como quase um deus no meio da sociedade. O casamento menosprezado, às vezes demonizado mesmo, e pondo-se toda e qualquer outra opção sexual como a coisa mais bonita, mais linda e mais necessária e uma opção melhor que ser hétero e manter o casamento entre uma mulher e um homem, tá certo? Então tudo isso é colocado pela sociedade. A sociedade então condena os conceitos que a Bíblia trazem para nós, os conceitos que a Bíblia traz para nós, tá certo? Um desses é aqui essa questão que ele já vai trazer e chamar o cristianismo de retrógrado. A grande questão então é o que é verdade? O que é verdade na religião? Como é que nós vamos encontrar essa verdade? Onde nós vamos encontrar essa verdade? Já que se a Bíblia é retrógrada, então ela está fora do conceito, ela tem que ser adaptada. Alguns aí já estão tentando fazer isso, adaptá-la ao conceito ou aos conceitos errados da nossa sociedade, aos conceitos errados dos nossos dias, como se ela pudesse ser adaptada. Mas aqui eu coloquei algumas perguntas, a questão então é a verdade. Se Deus existe, como conhecê-lo? Essa é a grande questão e talvez o maior problema da humanidade. Primeiro, aceitar a existência de Deus. Eu sempre olho para a questão da evolução e da criação, certo? Fazendo um confronto das duas para ver qual seria mais viável, tá? Mas
bem radical da minha parte, é impossível que uma pedra crie vida, tá certo? É impossível que qualquer coisa morta crie vida. Esse é um princípio muito simples, tá? Então, nós vemos toda essa quantidade de vida no planeta Terra e é impossível que a gente ache que isso veio do nada, que isso veio pela explosão do nada e pelo nada se consolidou, tá? Apesar de toda a invencionice das ciências tentando justificar ou explicar como é que a primeira vida surgiu, tá? Mas é invencionice total e absoluta. Então, isso para mim, o fato da existência da vida e a vida assim, já prova a existência de Deus. Entretanto, o Deus que eu estou falando é o Deus que cria todo o universo, cria o planeta Terra e cria todos os outros planetas. Ele não pode ser os planetas, ele não pode estar dentro do universo, porque ele cria o universo. Então, esse ser é um ser que extrapola o nosso entendimento, extrapola a nossa visão, não está no nosso campo de visão, não pode ser tocado. Ele criou todas as coisas, ele está além da natureza, ele está além das coisas criadas, está além da matéria e do tempo, tá certo? Este é o Deus que a Bíblia vai relatar. Então, como é que nós chegaríamos a isso? Como é que nós chegaríamos a esse conceito? Como é que nós alcançaríamos um entendimento de uma pessoa tão maravilhosa que extrapola os nossos conceitos? Como que nós alcançaríamos esse conhecimento? E é por isso que nós vemos aí as culturas mais antigas adorando o sol, adorando a lua, adorando as estrelas. Por quê? Porque é coisas naturais, eles estão vendo e realmente são coisas extremamente gigantes. São coisas que estão fora do nosso campo tátil, né? Não conseguimos tocá-las, mas são fantásticas e são maravilhosas. Mas o Criador de tudo isso, ele está fora desse contexto. Então, para nós conhecermos ele, somente se ele se revelar. E é aí que começa o contexto bíblico e a verdade relatada na Bíblia. É Deus se comunicando com o homem. O Deus maravilhoso escolheu, por sua vontade própria, graça, amor e misericórdia, se revelar ao homem que é sua criatura. Este homem que optou por se rebelar contra ele. Optou por querer ser autônomo de Deus. Toda a natureza, todo homem na face da terra acha que é possível viver sem a intromissão de Deus, sem a autoridade de Deus e sem o poder de Deus agindo sobre sua vida, o que é um grande ledo e total e absurdo engano. Certo? Quem sustenta a vida nesse planeta é Deus. Quem sustenta a minha vida, a sua vida é Deus. Quem criou a nossa vida, a nossa existência é Deus. Nós não temos o controle, nós não escolhemos nascer, nós não escolhemos envelhecer e muito menos creio que alguém escolha morrer. Mas isso são fatos da nossa existência, tá certo? Porque Deus determinou que essas coisas fossem assim. Mas nós não fomos criados para ficar afastado dele, desligado dele. Por isso, Deus, na sua graça e no seu infinito amor, vai ofertar para nós Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, a nossa vida desregrada perdoada, que este relacionamento que está quebrado pela nossa escolha, pelos nossos pecados, fosse religado, fosse novamente estruturado. Mas a ação de Deus é uma ação maravilhosa e graciosa. Ele vai muito além. Ele não só quer o homem consigo, ele não só quer o homem junto de si, ele quer esse homem muito mais próximo, na sua família. Ele quer esse homem como seu filho. Por isso Cristo vai até aquela cruz. E nós, em Cristo, aqueles que creem em Cristo, aqueles que se entregaram a Cristo, esses são feitos filhos de Deus. João capítulo 1, o verso 12 e 13 vai dizer isso, tá certo? Então, somente por meio da sua palavra revelada, somente por meio da Bíblia, da Escritura Sagrada, é que nós temos agora algum conhecimento verdadeiro da pessoa de Deus. Mas é por uma ação de Deus, porque Deus escolheu revelar a sua palavra, tá certo? Então, a busca pela verdade na religião leva-nos ao Cristo da Bíblia, que se afirma não apenas como a verdade, lá em João 14,6, mas como o tudo que os homens que nós precisamos. Lá em João 14,6, Jesus vai dizer assim, o texto diz assim, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou através de mim, ou através desse ato maravilhoso que ele faz na cruz, que é sofrer
penar ali por nossa causa e nossa culpa, morrer a morte que nós tínhamos que morrer para nos dar a sua vida, tá certo? Então, Jesus se diz, eu sou a verdade. Se o homem precisa de verdade, o homem precisa, nós precisamos, essa verdade está em Jesus Cristo. Se nós precisamos, e nós precisamos, além da verdade, de um caminho, Jesus é esse caminho que nos leva até Deus, esse caminho que nos aponta para Deus, esse caminho que nos integra na presença de Deus, para sermos aceitos, não condenados. E Jesus é a vida que nós precisamos. Todos nós queremos viver, nenhum de nós nasceu para morrer, nenhum de nós perderá a sua existência. A única diferença é que alguns viverão eternamente na presença de Deus e outros viverão eternamente separados de Deus. E separado de Deus é inferno. Separado de Deus é ser separado da graça, do amor, do perdão, da misericórdia. Isso só pode ser um inferno, tá certo? Então, Jesus afirma ainda, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A opção de todo homem, de toda a humanidade, de todos nós, é Cristo Jesus. Isso está revelado na palavra de Deus. Isso foi revelado por Deus para nós. Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo. A nossa história hoje fala desse Jesus como sendo uma pessoa ativa, atuante, verdadeira, que veio realmente à Terra no período aí de 2000 anos já passados. Entenda isso? O amor de Deus se manifesta de forma tal que ele oferta o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para perdoar o seu e o meu perdão, tá? O meu pecado, perdão. Entende? Deus te ama e este amor se manifesta em Cristo Jesus. Creia nisso e pense nisso, pense muito nisso.